Salve, galera! Bom dia para todo mundo, espero que tenham dormido bem, que estejam descansados, estejam animados para a nossa aulinha de geografia aí. Essa aula, galera, o tema, vocês devem estar reparando, ele é o começo da nossa apostila de número 3. Os temas da apostila 2, vocês vão continuar um pouquinho com os professores do sistema e são também daqueles vídeos que eu mandei para vocês um tempinho lá algumas semanas atrás. Por isso, quem não viu aqueles vídeos ainda, corre lá para ver, tá lá no YouTube, eu posso mandar o link depois. E vai acompanhando as aulas dos outros professores também. Depois de tudo isso a gente pode fechar, a gente pode ter um espaço para tirar dúvidas também, mas ao mesmo tempo a gente vai seguindo com esse outro conteúdo, que é a dinâmica do relevo. Tudo bem? Então, galera, basicamente aí o relevo terrestre, né, que é toda essa análise da morfologia da superfície terrestre, ou seja, tudo que envolve o que a gente consegue observar do solo, das montanhas, das planícies e tudo mais, ele é um jogo contínuo, né? A gente sempre tem que lembrar que quando a gente fala de tempo geológico, tempo do relevo, a gente quer dizer desde que a Terra se formou 4,8 bilhões de anos atrás, até hoje esse relevo continua se formando, continua se alterando. Então é tudo um tempo extremamente lento. Quando a gente fala que algo é rápido, no tempo geológico, é algo de 20, 30, 40 milhões de anos. Tudo bem? Esse jogo ele vai modelando o relevo continuamente e ele é resultado de dois fatores principais: os externos e os internos. Os externos é tudo que molda, obviamente, o nome já diz, né? Os agentes exógenos moldam a Terra por fora, que são o que a gente chama de agentes erosivos, a ação da chuva, do vento, das marés, que vai desgastando as rochas, que vai desgastando as formas do relevo, criando novas estruturas aí. A gente não vai falar sobre eles hoje. Hoje a gente vai falar dos agentes internos, que é o que molda a Terra por dentro, obviamente, daí o nome, né? Que são as chamadas placas tectônicas. Tudo bem? Esse jogo entre tudo que vem de fora, né, externamente aí na camada superficial da Terra, e tudo que vem de dentro, forma aí diversas estruturas, diversas rochas, diversos elementos que a gente vai estudar nas próximas semanas, como essa imagenzinha do Grand Canyon, por exemplo, como essa formação chamada de Uluru, lá no deserto da Austrália, como o Parque de Vila Velha, no interior do Paraná. Quem forma essas estruturas? Você vai ter agentes internos e essa estrutura conhecida como taça, aí, por exemplo, aí uma outra imagem do Parque de Vila Velha, é formada principalmente pela erosão do vento, por exemplo. Então, ao longo das próximas semanas, a gente vai estudar como que esse processo se forma ao longo do tempo. Tudo bem? Então, galera, alguns conceitos aí bem iniciais, bem começando, né? Pensando que a gente está falando de uma parte mais de geologia, ou seja, a ciência que estuda as estruturas internas da Terra. Aqui nesse slide, depois eu vou passar ele para vocês também, vocês podem ver todas as divisões internas da Terra. Não precisa ficar muito focado nesses conceitos. O mais importante vai ser essa daqui, ó, a litosfera, que ela é dividida na parte oceânica, que ela é mais fininha, e na parte continental, que ela é mais espessa, mais pesada, entre aspas, tudo bem? As outras a gente não precisa se preocupar tanto, só com esse outro conceito aqui, a astenosfera. O que é a astenosfera? Deixa eu diminuir. Opa, vou botar o slide aqui. Diminuir minha cara. O que é a astenosfera? A astenosfera, galera, é a camada superior do manto. Então, o manto, na partezinha de cima dele, a parte que está em contato com a crosta terrestre, né, com a litosfera, ela é chamada de astenosfera. Por que ela é importante? Porque é nela que está o magma. Pausa aí, guarda bonitinho, que eu já vou explicar por que isso é importante. Beleza? Então não precisa se preocupar em decorar todas as estruturas internas da Terra. Só lembrar que a litosfera é a mais fininha e a crosta, dividida em oceânica e continental, e o manto, a parte superiorzinha dele, é a astenosfera. Pausa aí que a gente já volta nisso. Dá uma olhadinha aí nesse esqueminha das camadas da Terra. Então, o manto, galera, essa partezinha laranja escura aqui é a astenosfera, essa parte superior que está em contato com a crosta terrestre, a nossa casquinha do ovo, né, que a gente falava lá na sexta série, a casquinha da maçã, que ela é bem fininha, proporcionalmente à Terra mesmo. Tudo bem? Por que isso é importante? Porque nessa aula de hoje a gente vai falar especificamente dos agentes internos do relevo. Beleza, galera?
Para a gente falar desses agentes internos, a gente tem que fazer um resgate histórico aí. Tendo que, como toda ciência, a geografia, e nesse caso mais especificamente a geologia, ela foi evoluindo nossa percepção também. Uma das bases desse conhecimento, galera, foi lá chamada teoria da deriva continental, formulada por esse cara aí de nome Wegener. Esse cara, galera, ele nem era um geólogo, na verdade, ele era um climatólogo, que ele estava observando o mapa mundi, estava vendo aí o relevo terrestre. Ele começou a reparar algumas coisas. E a partir disso que ele foi reparando, ele criou a sua teoria. Qual é essa teoria? Da deriva continental. O que é estar à deriva? Estar à deriva é estar se mexendo. Então é a ideia de que os continentes estão se mexendo aos poucos, né? Bem lentamente, a gente já vai falar sobre isso também. E um dia eles todos ocuparam o mesmo espaço, né? Todos estiveram juntos, formando aquele supercontinente que a gente chama de Pangeia. Tudo bem? Então, o que é a teoria da deriva continental? É a ideia de que os continentes estão se movendo muito lentamente e um dia todos eles estiveram juntos. Quanto isso? 300 milhões de anos atrás, 250 milhões de anos atrás. Então, para uma vida humana, óbvio, muito tempo. Para o tempo da Terra, nem tanto assim, na verdade, médio até. Eles formaram um supercontinente, que ele chamou de Pangeia. Pan, de tudo junto, Geia, de terra. Então, essa é a ideia da deriva continental. Só que o Wegener ele não conseguia explicar o porquê isso acontecia. Ele formulou isso. E com base no quê? Ele tinha 3 evidências para formular essas ideias. A primeira e a mais importante é a gente observar, e como ele observou no mapa mundi, que os continentes eles se encaixam muito bem. Vou passar uma imagenzinha aqui, né? Se a gente observar então, atualmente, a América do Sul, o Brasil, ele encaixa muito perfeitinho com a África, né? E ele pensou que devia ter alguma explicação para isso, não era por acaso isso. Além do mais, ele e outros pesquisadores analisavam que tinham fósseis muito iguais, mesmo em continentes muito distantes. Então, fóssil de uma planta aqui no Brasil e lá na Rússia, por exemplo. Como que a mesma planta ia estar no Brasil e na Rússia, que é frio, que é longe e tal? É porque estava junto um dia. Além disso, também tinham formações geológicas contínuas. O que eu quero dizer com isso? Tipos de solo, de montanhas, de relevo, que continuam no continente, como por exemplo no Brasil, e começam no continente e continuavam no outro, na África, por exemplo, como se não tivesse o oceano no meio. Então ele tinha essas evidências, tudo bem? Como essas imagenzinhas aqui, mostrando então a Pangeia mais ou menos 250 milhões de anos atrás, que foi se separando até formar aí a nosso relevo atual que continua se movendo, tudo bem? A outra evidência é essa imagenzinha que vai mostrando fósseis de plantas e de animais iguais, mesmo em continentes muito diferentes hoje em dia, mesmo na Antártida e na África, por exemplo, né? Porque um dia esteve sempre junto. Só que, apesar do Wegener ter essas evidências, ele não conseguia explicar o porquê. Então, durante um tempo, durante algumas décadas, a galera não botou muita fé na ideia dele, não. A galera só foi realmente aí comprovar a teoria da deriva continental com essa aqui, que vai ser a mais importante da aula de hoje. A teoria da tectônica de placas, que veio bem depois aí com uma série de estudos mais aprofundados, com avanços das tecnologias de geologia e tudo mais, eles conseguiram avançar nessa ideia. O que eles entenderam, galera? A crosta terrestre, a litosfera, essa parte mais externa e mais fininha, ela é rachada. Como que aconteceu isso? Uns 4 bilhões de anos atrás, quando começou a se formar água na Terra, esse processo da água caindo da chuva, né, dos gases se formando as primeiras chuvas e formando a água no estado líquido que começou a atingir a Terra, resfriou muito rapidamente a Terra, resfriou muito rapidamente a nossa crosta terrestre. Esse resfriamento muito rápido rachou a crosta terrestre em grandes placas estruturais, em grandes blocos, as placas tectônicas. Tudo bem? E aí a gente retoma aquele conceitozinho lá da astenosfera. Essas placas tectônicas, essa crosta terrestre que está rachada, está em cima de onde? Está em cima do manto, mais precisamente da camada superior do manto, que é a astenosfera. Só que acontece, lá na camada superior do manto, a gente tem o magma. O que é o magma? O magma ele é rocha derretida, ele é uma rocha fundida e é uma coisa meio pastosa, maleável, tipo um doce de leite, né? Que você come de colher, mas não é líquido, você não bebe ele, né? É meio plasma. Como as placas tectônicas estão em cima do magma, elas estão boiando nele. Isso faz com que elas se movam, tudo bem?
Isso explica, então, a movimentação dos continentes que o Wegener queria dizer. O que explica? É o movimento das placas tectônicas. O que são placas tectônicas, então? Grandes blocos que formam a crosta terrestre. E por que eles se movem? Porque estão em cima da astenosfera, a camada de cima do manto que é maleável, que é meio pastosa. Você fica literalmente boiando mesmo, tipo um doce de leite mesmo. Então, quem se move, na verdade, são as placas tectônicas, levando consigo toda a superfície terrestre, tanto a parte oceânica quanto a parte continental. Tudo bem? Lembrando, galera, que isso é extremamente lento. Qual é a velocidade de uma placa tectônica? 3, 4 centímetros por ano. Para tempos humanos, é muito lento. É um processo aí bem lento e contínuo, tudo bem? Demora milhões de anos para a gente ver alguma coisa, uma mudança muito estrutural. Beleza, galera? Tudo bem? Esse mapinha aqui, vou diminuir um pouquinho mais meu rosto aqui. Esse mapinha, galera, vai ser o chance de vocês. Esse mapinha resume a apostila de número 3. Vocês vão usar muito ele. Fica juntinho dele. Esse mapinha não tem aí nenhum risco. Você pode ficar abraçadinho dele. Passa um álcool gel no mapinha. Imprime e cola no quarto, do lado do pôster aí. Que esse mapa, ele é o fundamental. Esse mapa, ele fala dos limites de placas tectônicas. Então, as placas tectônicas, galera, como estão boiando no magma, elas têm dois movimentos. O vertical, para cima e para baixo, que eu já falo um pouquinho mais, e o horizontal, para um lado e para o outro. Tudo bem? Galera, vamos pensar. O movimento vertical, a placa tectônica ela fica meio que independente, né? Ela está subindo, ela está baixando. Agora, o horizontal, isso quer dizer que ela ou vai encontrar ou vai afastar outras placas, que são essas bordinhas aí, essas linhas pretas do mapa, são os limites das placas. Eu já vou conversar um pouquinho mais com vocês. Volto depois daquele slide também. Então, galera, o movimento vertical, que é uma placa tectônica indo para cima, a gente chama isso de soerguimento, ou indo para baixo, a gente chama de rebaixamento. Ele é um movimento, galera, mesmo em tempos geológicos, muito lento, tudo bem? Então, mesmo para os aspectos geológicos, aí ele é mais demorado ainda. Ele também é chamado de epirogênese. Você viu esse termo aí de epirogenético? Você está sabendo então que uma placa tectônica está indo para cima ou para baixo. E quais são as consequências disso no relevo? A gente vai ver melhor depois, mais para frente, galera. Mas o relevo ele não é exatamente igual em termos de resistência, em termos de dureza. Então, quando uma placa tectônica vai para cima ou para baixo, ela leva mais algumas áreas ou menos outras. Como essa imagenzinha aí. Você pode ver que o Horst é uma área que ela foi levantada mais facilmente. E o Graben é uma área que foi abaixada mais facilmente. Como eu sei que foi o movimento vertical de placas tectônicas que fez isso? Olha uma setinha indo para cima, uma setinha indo para baixo. Tudo bem? Uma parte levantou, a outra abaixou. O movimento vertical de placas tectônicas é um movimento bem lento aí. A gente chama de Horst, a área mais elevada, e Graben, a área mais baixa. Em termos práticos, galera, que área do Brasil a gente tem isso? Lá a região do Vale do Paraíba, que fica entre São Paulo e Rio de Janeiro, é uma área de o que a gente chama de falha do movimento vertical. Então, os Horsts seriam a Serra da Mantiqueira, lá em Minas, lá das montanhas e tal, e a Serra do Mar, próxima do litoral, e o Vale do Paraíba e também aqui a Baixada Fluminense, lá da cidade do Rio de Janeiro, são os Grabens, são áreas mais baixas. Tudo bem? Essa imagenzinha mostra bem legal isso. De um lado a gente tem mais alto a Serra da Mantiqueira, todo o vale, que é uma área mais baixa de Graben, e lá no final a Serra do Mar, outra área mais elevada, que a gente chama de Horst. Então, Horst, Graben, Horst. Quem faz esse movimento, então, quem faz esse tipo de relevo é o movimento vertical. Porém, galera, mais importante do que o movimento vertical, a gente tem o horizontal. E isso vai ser o mais fundamental dessa aula, tudo bem? Por quê? O vertical é meio que a placa meio que independente, né? Agora, o horizontal, aí sim é uma placa dependendo em relação à outra. São três os limites. Convergente, no qual há encontro de placas tectônicas. Divergente, no qual há o afastamento das placas tectônicas.
E o transcorrente ou transformante, ou também chamado de paralelo, que é o nominho mais fácil. Só tem um desses movimentos no mundo, tá, galera? Que é quando a placa se move paralelamente à outra. Gente, primeira coisa muito importante. Vou voltar nesse mapinha aqui, tudo bem? Como que você vai identificar os movimentos? Você vê pelas setinhas, como coloquei lá naquele slide para vocês. Então a placa sul-americana, por exemplo, ela está se afastando, é o limite divergente da placa africana, tudo bem? Agora, a sul-americana com relação de Nazca, ó, a setinha está encontrando. É um movimento convergente. Os três, galera, têm intenso tectonismo. O que eu quero dizer com intenso tectonismo? Você vai ter aí vulcões ativos, terremotos de grande magnitude, podem formar tsunamis, onde? Nas regiões dos limites entre placas. E no meio de uma placa tectônica que o Brasil está? É um relevo que a gente chama de relevo estável. Não tem terremoto de grande magnitude, não tem vulcanismo ativo, nem inativo, só vulcões extintos. É um relevo já antigo, já formado há muito tempo atrás, mesmo em tempos geológicos. Então você tem dois tipos de relevo, vamos dizer assim. Os estáveis, tipo brasileiro, e os instáveis, tipo do oeste da América do Sul, ó, da costa do Chile, que aí sim é um limite convergente, a gente fala de relevo em formação. Tudo bem? Os três têm tenso tectonismo. Mas se os três têm tenso tectonismo, qual que é a diferença entre eles então? O tipo de relevo formado, e isso vai ficar para a próxima aula. Eu queria parar nessa parte de tectonismo então, lembrar que nesses limites de placas tectônicas, você vai ter então vulcões ativos, vai ter terremotos e podem vir a se formar tsunamis, tudo bem? Por isso que o Brasil não tem terremotos de grande magnitude, não tem vulcões ativos ou inativos e também não corre aí riscos de tsunamis. Dá uma olhadinha nessa imagem, galera. Essa imagem mostra o chamado Círculo ou Anel de Fogo do Pacífico. Mostra como todo o Oceano Pacífico ele é permeado por vulcões e por terremotos. E por que isso acontece? Isso acontece porque, ó, volta aqui no mapa, você vê que o Oceano Pacífico inteiro ele é rodeado aí por limites de placas tectônicas. Isso faz com que tenha bastante desses processos aí, desses movimentos. Tudo bem? Galera, a aula de hoje é isso. Eu vou passar uma listinha aí de exercícios para vocês da apostila para ajudar vocês a rever o conteúdo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês têm aí o grupo do WhatsApp, pode me chamar também no WhatsApp mesmo. Semana que vem vai ter um plantão. O plantão ele pode ser tanto para tirar dúvidas da apostila 2, que é aquelas aulas extras que eu já passei, ou a dos professores do sistema, quanto para esse início de aula 3. Fiquem à vontade aí, usem e abusem desse conteúdo. Beleza? Um abraço a todos, fiquem bem. Só vou conseguir pausar o vídeo aqui agora.